Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de práticas pedagógicas, cultura corporal e cidadania. Vou compartilhar aqui com vocês os slides da aula de hoje. Acredito que todos já estejam olhando, estejam vendo os slides. Já está compartilhado, estamos no segundo bimestre, dia 27/5, mais uma transmissão de aula ao vivo. Aula passada nós tivemos uma live no horário da aula, juntamente com o coordenador, professor Luiz Otávio, com o tema Quarentena não é férias. Nós abordamos alguns aspectos da nossa disciplina, da nossa área de conhecimento, falamos de práticas corporais, saúde e tudo que envolve esse contexto atual de pandemia mundial, né, com a chegada aí do novo coronavírus. No dia 13/5, nós não tivemos aula, porque eu estava aqui sem internet, né, me faltou a energia, e aí eu preciso combinar com vocês a reposição dessa aula. Vocês têm aula todos os dias da semana? Eu tenho livre segunda e sexta, Pro. Segunda e sexta. Alguém mais? A turma do sexto tem aula todo dia. Tem aula todo dia, Lucas? Sim. Eu estou querendo fazer essa reposição de aula no sábado à tarde. O que vocês acham? Vocês podem? Legal, né, não, Pro? Mas se precisar... Então, a gente precisa repor, porque vocês vão ficar sem essa aula? Não pode. Então, a aula do dia 13/5, ela precisa ser reposta. Inclusive, eu ia deixar ela gravada já, né? Sem ser ao vivo. Mas, a pedido da coordenação, foi colocado que realmente é necessário repor em forma de transmissão ao vivo. Então, eu pensei, daí me sobra, né, o final de semana, sabendo que vocês têm, a maioria tem aula todos os dias. Então, eu pensei em repor no sábado ou no domingo. Eu acredito que sábado seja menos pior, né? Para vocês. Para mim, tanto faz. Para mim também, Pro. Você decidir. Então, podemos marcar no sábado às 14 horas? Sim. Então, eu vou até mandar mensagem pelo AVA, avisando, então, que nós teremos aula no sábado, às 14 horas, para repor a aula do dia 13/5, tá bom? Combinado assim? Professora, eu não posso, vou ter que perder a aula. Oi, Milena, o que você tem no sábado? Eu tô trabalhando. Ah, entendi. Mas aí pode ser eu te mandar o link da aula, daí depois para você assistir? Pode sim, professora, eu dou um jeito de assistir, mas é que no sábado eu tô tendo compromisso. Ah, entendi. Não, sem problemas. Daí eu te passo o link para você assistir depois. Mas, pessoal, lá no meu canal do YouTube tem todas as nossas aulas. Mas isso não significa que você não tenha que estar aqui comigo online no horário da aula. Porque desde a semana passada até um dia antes, nós já estamos praticando a chamada, né? Quem que está presente aqui em nossa sala virtual. Então, é importante que vocês compareçam. Lógico, no caso de uma reposição de aula no sábado é diferente. Quem já tem compromisso, eu preciso entender. Mas eu preciso que a maioria, que vocês estejam presentes no horário da aula, porque o horário não mudou. Vocês estão aqui comigo assistindo a aula, em outro contexto nós estaríamos presencialmente lá na Unopar. Então, esse horário, ele é separado, né, para a universidade. Então, tem muitos alunos que não estão comparecendo nos horários da aula, sabendo que tem o link para assistir depois, mas aí está ficando com falta. Então, hoje, por exemplo, eu tenho a presença aqui do Tiago, da Poliana, da Milena, Lucas, Larissa, Gabriel e Derek. Então, vocês estão com presenças nos dias de hoje.
e os demais vão ficar com falta. Então, alertem aí os amigos e colegas de vocês, porque tudo bem, vai assistir aula depois? Ok. Vai me mandar atividade? Ok, mas vai reprovar por falta, porque não está comparecendo a aula, tá? Então, foi combinado assim, né? Desde algumas semanas anteriores, e é importante que vocês estejam aqui presentes. Apenas reforçando, então, que a aula do dia 13/5 será reposta no sábado, dia 30/5, às 14 horas. Quero todo mundo online aqui comigo. Pretendo fazer uma aula bem sintética, uma aula mais dinâmica, mas que nós tenhamos o aprendizado necessário que foi separado para aquele dia que não foi possível ministrar a aula para vocês, tá bom? Então, marquem aí na agenda, reposição da aula do dia 13/5, no sábado, dia 30, às 14 horas. Vocês assistiram a live? Pro, eu não consigo achar vocês no dia das lives, não. Fico perdidinha. Não sei por quê. Não foi salvo. Quem assistiu no dia, assistiu. Quem não assistiu, não tem como. Então, é no dia mesmo. Eu procurei, mas eu não consegui achar. Ué, o Não Porque Para da tava- Conta Oficial. Ah, sei lá, eu sei que eu fico perdida, eu não consigo achar. Não é no Instagram da Educação Física. É no Instagram da Unopar Arapongas Oficial. Ai, deve ser por isso, então. Muita gente vai no IG da Educação Física Arapongas, não é? É na Unopar Arapongas Oficial. Posso mandar o link para vocês depois. Bom, vamos dar continuidade então aqui, as unidades 3 e a unidade 4. Conversamos muito as questões da cidadania, da cultura corporal, de tudo que envolve. Discutimos lá na live sobre as questões estéticas, que atualmente nós estamos transmitindo emoções apenas pelos olhos, né? Porque com o uso da máscara, a gente não consegue mais estampar um sorriso. Nós estamos lendo olhos, olhares e sobrancelhas, né? Então, essa mudança de padrão, essa mudança de estética, ela também é contextualizada na conscientização corporal. E no contexto atual que nós estamos vivendo, né, uma pandemia mundial, a gente percebe que o nosso cérebro e a sua capacidade de neuroplasticidade, ela é muito atuante. O nosso cérebro, nós temos a capacidade de aprender de uma forma muito rápida, né? Quando nós estamos saindo na rua agora, atualmente, com a obrigatoriedade da máscara, a gente já se relaciona de outra forma com as pessoas, né? A gente consegue ler um sorriso pelos olhos, a gente consegue ler nos olhos se a pessoa está emitindo alegria, preocupação, tensão, pressa, tantas outras coisas. Então, é importante nós discutirmos um pouquinho também sobre essas questões. E isso foi pautado na live da aula anterior. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre as concepções de corpo. E aí eu gostaria que vocês abrissem aí o microfone, que vocês conversassem comigo e que vocês me respondessem essa pergunta. Nós somos um corpo ou nós temos um corpo? Eu acho que nós somos um corpo. O Lucas acha que nós somos um corpo. Alguém pensa diferente do Lucas? Ah, eu também acho que a gente é um corpo. Nós somos um corpo, Larissa? Sim. Quem mais? E é muito... Alguém acredita que nós temos um corpo?
Eu acredito que nós temos um corpo. E acredito que quando a gente tem a consciência sobre ele, cria consciência realmente sobre ele, aí sim somos um corpo. Ah, então há um processo. Nós temos e depois nós evoluímos para o somos, Derek. Isso está ligado à questão da consciência individual? Foi isso que eu Sim, entendi. sim, Certo. isso mesmo. Quem mais poderia se posicionar em relação a essa pergunta? Nós somos ou nós temos um corpo? Acredito que vai variar um pouco do contexto. Varia o contexto. Então, me dê um exemplo em que nós somos e um exemplo em que temos. Ou só apenas. Muita gente pode acabar quando tipo essa palavra aí, somos um corpo, parece muito objeto assim. A gente somos um corpo de quem? E temos um corpo, a pessoa mais como a gente é dono do nosso próprio corpo. Certo. Acho que eu entendi um pouquinho, Gabriel. Quando nós temos um corpo, você acha que está linkado, está bem próximo à questão do corpo ser remetido a um objeto, é isso? Isso. Certo. Quem mais pensa diferente e gostaria de se posicionar? Somos ou temos um corpo? Fala, Eduardo. Eu, eu discordo um pouco, porque eu vejo o corpo como um caminho, vamos dizer assim, do ponto zero até a plenitude, né? Então, eu discordo um pouco da opinião do nosso amigo que fala. Questão, tipo assim, de prostituir a palavra só junto com o corpo. Certo. Quem mais gostaria de se posicionar? O Léo passou por aqui, meu filho. Aí ele falou assim: Ô mãe, depois eu quero responder essa pergunta aí. Gente, esse menino está quase praticamente formado em educação física, porque ele assiste todas as aulas, não falta nenhuma, viu? Diferente de vocês. Bom, aí eu vou fazer vocês me responderem também mais uma pergunta. Quem for, quem puder responder, abre os áudios aí. Gostaria de perguntar para vocês qual parte nossa está mais longe do nosso corpo? Qual parte nossa está mais longe do nosso corpo? E aí, pessoal, ninguém vai arriscar? Qual parte nossa que está mais longe do nosso corpo? Eu tenho corpo, não tem aperto mais. Ai, não lembro. Sei que você já fez essa pergunta uma vez para nós já. Ah, é? É verdade. Lembro até em qual disciplina. Foi na prática corporal. Eu não respondi ainda porque eu tô tentando lembrar, professora.
Fala, Lucas, qual a parte que está mais longe do nosso corpo? Os pés, a mão? Não, não é, não, professor. Vamos ver. Vai variar do centro, né? Do centro que você fazer os... está perguntando. Ah, coloca o umbigo como centro. Ele é o centro, né? Eu arrisco os pés e as mãos, sei lá. Todo mundo concorda? Os Se for pés, arriscar, vamos arriscar. depende da estrutura do indivíduo. Tem gente que tem, né, as pernas mais compridas, outros têm braços mais longos. Isso. Então, Lucas, daí eu vou perguntar para você. Se vamos considerar então as mãos e os pés são as partes que estão mais longe do nosso corpo, Correto. mas os seus pés não é o Tá seu no meu... corpo? É. Suas mãos não é o seu corpo? Como que ele pode estar mais longe? Verdade, professor. Sei Lembraram? lá. Então, a gente tem a ideia, pessoal, de concepção de corpo, né? Que dá a impressão que o nosso corpo é o quê? O nosso tronco, né? Não sei. E aí a gente responde essa pergunta esquecendo-se que nós somos um ser inteiro e que tudo está interligado, como uma concepção contemporânea e moderna em relação ao nosso corpo. Então, quando a gente divide, né, o corpo, quando a gente vê a concepção do corpo de uma forma mais dualista, dividindo em partes, nós estamos nos relacionando com um corpo dualístico, separado, fragmentado, que foi visto e foi organizado em idades muito antigas, em tempos muito passados. E hoje, numa visão moderna, numa visão mais contemporânea, nós não podemos mais ter essa visão de divisão, né, do nosso corpo, entendendo como algo inteiro, como uma coisa unificada. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Se somos um corpo ou se temos um corpo. E eu enviei para vocês, por mensagem, a atividade de hoje que vocês precisam realizar, que fala sobre as concepções de corpo em diferentes momentos da nossa história. Então, ele vai contextualizar a inserção do homem em relação ao seu corpo ao longo da história. Como que, em que contexto, né, isso estava inserido? O que aconteceu com o corpo desde a pré-história até os tempos contemporâneos? Será que a nossa visão de corpo, ela foi modificada? Ocorreu alguma evolução? Será que essa evolução foi ascendente? Será que ela navegou em diferentes épocas, em diferentes concepções e depois retornou às ideias iniciais? Quais as concepções de corpo encontradas na história sob o prisma da filosofia? Porque a concepção de corpo, ela tem uma das suas bases, né, fundamentadas na filosofia, sociologia do corpo, a forma com que você se relaciona com ele. Nós temos também a concepção do corpo embasado na ciência, nas suas questões biológicas, fisiológicas e tudo mais. E também temos concepções de corpo embasadas na pedagogia, em como esse corpo aprende, como ele se relaciona na sociedade, e todas essas questões precisam ser elucidadas nesta área de conhecimento. E nós vamos, então, conversar um pouquinho, pessoal, sobre essas concepções de corpo, visto que o corpo, ele foi visto em determinados momentos da história como um instrumento da alma
Então, a gente tem uma dualidade do corpo vista de forma instrumental. Temos também uma época em que o corpo foi dilacerado e dividido pelo dualismo cartesiano. Então, ainda essa divisão. E depois a unificação, o sentido do corpo na unidade, globalidade e totalidade humana. E aí vocês precisam associar em qual época que vocês estão ainda se relacionando com o corpo de vocês e com o do outro, porque nós precisamos avançar nessa concepção de corpo, uma vez que vocês são profissionais de educação física, vocês precisam ter então uma visão clara em relação a essas concepções. Considerando aqui o corpo nos primórdios dos tempos, lá na pré-história, o cotidiano do homem era ligado àquelas atividades mais naturais. Então, o caçar, a sobrevivência, o se alimentar, o se defender, o atacar o inimigo. Em relação a esses movimentos, então nós tínhamos a contemplação do andar, do correr, do saltar, do defender e do atacar. E a concepção do ser humano deste período é de unidade, de um ser global, de um ser total. E nessa fase da história, lá na pré-história, nós temos em que a alma, a mente, o inteligível, ela está em plena harmonia e em equilíbrio com o corpo, com o sensível. E aí a concepção de corpo nesta época da história possui algumas características, e eu pautei aqui 5 delas. Uma delas são as atividades natural, então em que tinha que andar em busca da sobrevivência, de buscar o alimento, de caçar, de se defender dos animais, de nadar para buscar um peixe, de correr para alcançar a caça e tudo mais. A segunda característica são as atividades guerreiras. Então, o homem primitivo, ele dependeu diretamente de uma percepção sensível e da ação do seu corpo para detectar a aproximação dos inimigos. Então, aquela questão de ser sensível ao ambiente em que ele está inserido. A terceira característica são as práticas utilitárias, manifestas na construção e na fabricação de instrumentos. Então, a fabricação de machados, de lanças, de flechas, de roupas, entre outros, também voltado para a instrumentalização desse corpo, para utilizá-lo da melhor forma possível. A quarta característica está pautada nos rituais religiosos. Então, aqui nós já tínhamos a dança e os exercícios corporais que faziam parte desses rituais religiosos, como, por exemplo, os atos festivos, a celebração da chuva, o canto para curar uma doença, os cultos, aqueles que já não estão entre nós. Então, a motricidade nesta época da história estava também atrelada ao sentido religioso. Então, nós temos aqui o sentido da sobrevivência, o sentido do utilitarismo e também do religioso. E a quinta característica, ela infere que existiam práticas motoras também traduzidas nos jogos e expressões recreativas. Isto é possível de se inferir devido aos objetos, né, que foram encontrados por os arqueólogos, as pessoas que estudam, então, as manifestações corporais na antiguidade. Então, há indícios de que essas práticas motoras também foram manifestadas por meio de jogos e expressões recreativas. Então, essas características, elas estão, neste momento da história, todas interligadas e conectadas, tá? Esta é a primeira concepção de corpo que nós temos relatados na nossa história.
E aí a gente vai lá para o corpo na antiguidade ocidental. Nesta parte da história, a concepção do corpo está vinculada à cultura. Então, a ciência, a filosofia e a religião aqui não se encontravam separadas, como na atualidade. Aqui há uma separação entre o corpo e a alma, e essa problemática ela oscila entre dois polos, a matéria e o espírito, o corpo e a alma, o sensível e o inteligível, cada um dentro da sua caixinha, tudo muito bem dividido. Essa dicotomia entre esses aspectos surgiu na tentativa de compreender o mundo. Acreditava-se que separando fazendo a separação do corpo desta forma, seria possível, era uma forma didática, né, de compreender o mundo, era pelo menos uma tentativa. E nós temos ainda uma antiga e difusa concepção do corpo, traduzida por Platão, aonde o corpo é considerado a prisão da verdadeira essência do ser humano. O corpo aprisionando a alma. O corpo constituía para a alma uma espécie de prisão para Platão, tá? Aqui o corpo ele é visto como morada da alma, né? Aí nos remete àquilo que nós conversamos no início da aula, da impressão que o corpo é apenas um objeto mesmo, né? Se nós formos parar para pensar se a gente for para voltar os nossos olhares, o nosso olhar para essa visão, para essa concepção de corpo, é essa impressão que nós temos, o corpo como morada apenas da alma. E o Platão, ele ainda divide o mundo inteligível e o mundo sensível. O corpo, matéria sensível, perturba a alma racional na busca do conhecimento verdadeiro, pois o corpo, através dos sentidos, reproduz apenas a cópia das ideias. Olha a concepção de corpo, né, que ele tem. Então, na tentativa de entender a existência humana, é que dividiu-se o homem em diferentes partes. Nessa dimensão, então, neste momento histórico, lá da antiguidade ocidental, nós enfatizamos a dualidade entre o corpo e a alma, um corpo dicotômico, um corpo dividido. E aí nós vamos para um outro momento saiu aqui, um outro momento. Mas, ainda destacando o corpo na antiguidade ocidental, nós temos que a cisão, então a divisão entre o corpo e a alma, nos remete a uma concepção de caráter dualista e instrumental. A motricidade da antiguidade, ela então, pessoal, é marcada pelo início, pelo nascimento da ginástica. E a ginástica grega, ela era referência, ela que sistematizou as primeiras teorias que deram origem à nossa área, a educação física. E nesta época da história, o conjunto dos exercícios físicos e das atividades corporais, elas eram realizadas nos ginásios. Então, era corrida, salto, arremesso, lançamento, lutas, jogos, exercícios de halteres, exercícios de natação, e tudo isso era denominado como ginástica. Todas essas atividades eram ginásticas e tinham um objetivo e a finalidade de proporcionar a educação e a formação integral do homem grego. Isso tudo dentro do contexto da antiguidade ocidental. Então, ainda era concebida o humano na perspectiva da dualística, da divisão entre o corpo e a alma. No entanto, havia também uma preocupação com o equilíbrio entre essas duas divisões.
E aí nasce, né, a frase: para o corpo temos a ginástica e para a alma temos a música. Deixando bem claro, então, essa visão dualística de um corpo instrumental. Esta frase, ela evidencia o destaque da ginástica na formação do cidadão, a importância da ginástica para a educação e a formação integral do indivíduo, porque era por meio dela que o homem adquiria vigor e valentia, sendo esses aspectos uma virtude que enobrecia o ser perante a alma. Então, aqui é muito clara a divisão desses dois componentes. E aí nós avançamos, pessoal, para o corpo na Idade Medieval. Lá na Idade Média, nós observamos que, por um lado, nós temos os componentes clássicos da Grécia Antiga, mas, por outro, nós também herdamos uma herança cristã, e essa herança cristã espiritualizou tudo. A alma como espírito ficou hipervalorizada, e o corpo era o seu hóspede e servo. Corpo e alma sendo estas, portanto, criadas por Deus. Então, uma presença de uma religiosidade, de uma cristandade muito forte, vista que a alma, nesta idade histórica, a alma ela tinha funções superiores e ativas sobre o corpo. Ao corpo ficava apenas a atribuição das sensações e necessidades. Portanto, inferior, não age sobre a alma dita como superior. Ainda ressalto que o corpo na Idade Medieval é visto como um processo de ressignificação sobre os princípios da fé cristã. Então, a concepção do corpo como morada da alma da idade anterior que nós acabamos de ver passa a ser carne como templo do espírito. Então, como o meu corpo é templo do espírito, eu preciso cuidar da saúde desse corpo. Afinal de contas, ele é templo. E essa diferença, essa divisão dualística, essa visão dualística do corpo, que divide corpo, carne e alma e espírito, fortaleceu essa concepção de corpo de caráter dualística e instrumental, tá? Ela só veio a confirmar a concepção do corpo na idade ocidental que nós acabamos de ver nos slides anteriores, tá? Na Idade Medieval, nós tivemos algumas influências. Então, influências do feudalismo, influência de teologias católicas, influências de diferentes culturas, e todos esses aspectos, esses fatores, interferiu na cultura de festas populares que tiveram origem na antiguidade greco-romana. Neste sentido, pessoal, o povo se ocupava de atividades mais simples. Então, a realeza, as classes aristocráticas, constituídas pela nobreza e realeza, essas se dedicaram à prática de equitação, justas e torneios. Justas eram também competições, tá? E as pessoas mais simples, com atividades menos caras, menos onerosas. Então, exercitava-se com a prática de exercícios naturais, escaladas, corridas, caças, lutas, arco e flecha, manejo de lança, arremesso de pelota, diversos tipos de jogos, especificamente o calço e o jogo de raquete, que deram origem mais tarde ao futebol e ao tênis. Quem teve já na disciplina, na formação aí, futebol e modalidades de esportes com raquete, já ouviu falar do cálcio, que é um jogo, né, que antecede essas duas práticas. E também havia manifestação, pessoal, nessa idade medieval, de canto e danças populares. Então, olha como a concepção do corpo, ela muda as práticas corporais
de acordo com o período histórico. E é por isso que é importante contextualizá-las aqui, nas práticas pedagógicas Cultura Corporal e Cidadania, porque isso tudo faz parte da nossa história. E a forma com que você se relaciona com o seu corpo, isso muito diz a seu respeito, porque a partir do momento que mais você conhece sobre si mesmo, melhor você se relaciona com o outro. E aí avançamos para o corpo no Renascimento, na Idade do Renascimento. Aqui nós temos novas concepções sobre o homem e o mundo. Então, uma visão nova, algo mudou. Os humanistas aqui, eles se ocupam de todos os aspectos da vida, da arte, da ciência. Aqui nós temos muitos outros fatores. E o Renascimento, ele contribui, então, para libertar o corpo do homem desse envoltório, da profunda clausura da Idade Média, essa divisão. Então, ainda se conserva o corpo como objeto. Olha só quem comentou o corpo como objeto, ele aparece aqui, ó. Ainda se conserva o corpo como objeto de uma moral e de princípios, afinal de contas, ele é templo de um espírito, e os pensadores recuperam o homem como um ser que possui vontades, embora essas vontades sejam atribuídas à razão. Na época do Renascimento, abre-se também caminhos para autonomia de pensamentos, busca de novas possibilidades, para a busca do conhecimento e interpretação da realidade. Observa-se também que desde a antiguidade até aqui o momento do Renascimento, ainda temos presente o dualismo instrumental, mas existindo um elo de ligação entre o corpo e a alma. Nós temos, sim, a divisão, o corpo dilacerado, dividido, corpo e alma, mas há uma ligação entre essas duas divisões. Eles se relacionam entre si. Esse foi o avanço realizado na época do Renascimento. Então, ele recuperou essa noção de corpo dos ideais da Grécia Antiga. Nesse período, mesmo sem ter tido uma organização sistemática das atividades físicas, ou seja, ainda não tínhamos uma sistematização dos conhecimentos dessa área, houve sim interesse também pelas práticas populares, já mencionadas anteriormente, e a vivência da motricidade, ela era traduzida em uma miscelânea de atividades, que eram, por exemplo, os exercícios militares, as antigas práticas gímnicas, as danças, os jogos de natureza popular, a ginástica de cunho acrobático, que muito estavam presentes nas apresentações circenses, e também ainda predominava o ideal educativo, e as atividades físicas tiveram um lugar de destaque, indicados então por grandes estudiosos, nomeadamente cientistas, literatos, médicos, pedagogos e educadores que defendiam as atividades físicas como algo muito importante para a manutenção desse corpo que aprisiona a alma, desse corpo morada da alma, mas que agora no Renascimento se comunica com a alma. E aí avançamos para o corpo na Idade Moderna. É na modernidade que há uma ruptura total e o humano é visto sobre a ótica do fragmento, tá? É um método cartesiano. Se eu penso, eu existo. Uma frase de Descartes. E ele observa que essa frase reduz o homem a uma realidade pensante. Ou seja, ele só existe se ali houver um pensamento.
chega a negar a veracidade e a existência do corpo. Não existe união entre o corpo e a alma. Para ele é somente o espírito, e não o composto, né, de corpo e alma, que compete conhecer a verdade das coisas. Aqui, pessoal, nesse pensamento de Descartes, corpo e alma se apresenta como duas substâncias diferentes e independentes, duas formas distintas de realidade. Uma substância é o pensamento e a outra é extensão, é uma matéria. E aqui a alma é consciência pura, ela não ocupa lugar no espaço, ela é indivisível. Já a matéria, ao contrário, é só extensão, porque ela ocupa lugar no espaço e por isso pode ser decomposta em partes. Olha a ideia de Descartes. Ainda que o pensamento e extensão provém de Deus, trata-se de substâncias independentes uma da outra. Então, aqui nós já temos uma contradição das ideias anteriores. Antes nós estávamos vendo a relação, a ligação, o elo entre o corpo e a alma. E aqui nós vemos como duas substâncias independentes. E esse conhecimento racional, ele dividiu o homem. O método cartesiano, ele fragmentou o nosso pensamento, fazendo a gente pensar que todos os fenômenos complexos podem ser compreendidos por partes. E aí depois a gente teve que fazer todo o retrabalho, né, de pensar em coisas interdisciplinares, multidisciplinares, porque as coisas se relacionam umas com as outras. Mas aqui nós temos essa verdadeira fragmentação. E esse dualismo, essa divisão, ela dificulta a compreensão da realidade de uma forma global. Esta separação fez com que cada um tratasse o seu corpo sobre um prisma diferente. Olha quantas ideias diferentes nós discutimos aqui. Cada um falou um pouquinho. Um discorda, o outro concorda, o outro viu um pouquinho mais além, o outro uma visão um pouco mais sintética, enfim. Nós temos um prisma muito diferente quando nós vamos falar de concepção de corpo. A gente ignora ainda hoje a globalidade do homem, por conta da história que nós escrevemos. Ainda no corpo na Idade Moderna, nós temos uma ruptura epistemológica, tá? Nós temos aqui a área da educação física, que nasceu sobre o triunfo do racionalismo antropológico cartesiano, que foi precisamente a nossa área, a educação física. Nós temos aqui ainda, dentro da criação desta área de conhecimento, John Locke, que anunciou uma enorme cisão que nos atinge até os tempos de hoje. Então, essa ruptura, essa divisão entre intelectual e a divisão entre o físico e intelectual, tá? Foi ele o primeiro a indicar na história da filosofia a expressão educação do físico, por isso que a gente ouve ainda a expressão, ele é educador físico, tá? Vem daqui essa expressão. Isso é confirmado, tá? Nos primeiros 30 artigos da sua obra, ele tem uma publicação chamada Alguns Pensamentos sobre Educação, onde ele contextualiza esta questão da educação do físico, um termo muito antigo. As escolas de ginásticas, a alemã, a sueca, a francesa, quem já estudou ginástica sabe um pouquinho das diferenças dessas três escolas. Elas também estão sobre os princípios teóricos e paradigmáticos do racionalismo antropológico cartesiano que deram origem à nossa área. Então, ela nasceu na modernidade, saibam vocês, e fez-se representante das apologias da razão, legitimada na concepção da ciência natural. Esse racionalismo, ele influencia os procedimentos dos protagonistas, que se empenharam a ordenar e a sistematizar o conhecimento da nossa área, traduzido em conceitos e em princípios que deram orientação ao saber teórico e ao fazer prático.
Então, ainda que nós tivéssemos essa divisão, nós temos aqui, então, a presença fundamentada da educação física, embora os pensamentos, os conhecimentos ainda não eram sistematizados e nem organizados ainda nesta fase da história. E aí nós temos também o corpo próprio de Merleau-Ponty, que é um estudioso, um escritor, um filósofo francês. E o Merleau-Ponty, ele é um pensador que pensa fora da caixa. Ele não pensa como Descartes. Ele discorre a concepção de um ser humano não como um conjunto de partes funcionais que estão ligadas entre si e ao mundo exterior por relações de causalidade. Não, elas estão implicadas em um drama único da existência. Então, aqui o corpo não é um objeto, e a consciência que temos dele não é um pensamento, é uma unidade implícita e concreta. O ser humano aqui neste período, ele não é dividido em substâncias. O corpo do homem não é um simples corpo, é corpo humano, que pode ser compreendido a partir da sua interação com a dimensão mental. Então, manifesta-se das expressões do sentir, do pensar, do agir, nada é separado, dissociado, colocado cada uma dentro de uma caixinha. Não, aqui ocorre uma fusão tal que fica difícil compreender separadamente as coisas. Como que eu vou separar se é uno, se é inteiro? É a concepção do vivido, com ênfase na corporeidade. Lembra que nós estudamos corporeidade no primeiro bimestre? Aqui sim, a ênfase está na corporeidade, com insistência na significação e reconhecimento da complexidade da cultura. Há, sem dúvida, união entre corpo e mente, sensível e inteligível, essência e existência. Então, aqui, tudo que estava em caixinhas separadas, aqui são todas colocadas dentro de uma caixinha só, porque elas não podem ser separadas, visto que há essa interligação, essa comunicação entre todos esses aspectos. Bom, aí então, pessoal, nós temos algumas conclusões em que é relatado, né, na literatura sobre as concepções de corpo, tá? O sentido de como nós interpretamos o homem e a sua existência já foi vista ao longo, né, dos slides aqui que eu estou passando, que houve essa modificação ao longo do tempo, né? E o nosso corpo carrega marcas e carrega consigo o que lhe foi determinado pelo pensamento vigente ao longo dos tempos. Então, por que ainda hoje a gente ouve a expressão educador físico? Por que ainda hoje a gente vê a expressão corpo e alma? Por que ainda hoje a gente faz essa divisão? Porque a gente carrega essa carga que foi construída durante a construção da nossa história. Bom, o humano ele deve ser entendido como uma unidade, como globalidade, como totalidade. Essa concepção de homem sobre o prisma da unidade, ela supera essa ideia dualística, instrumentalística, separatista e tudo mais, e inicia-se então o processo da eliminação da tendência a fragmentar o corpo em partes estanques. Então, a gente não pode mais fazer essas divisões. A gente precisa recuperar a noção do nosso corpo que foi instituído lá na pré-história. O homem sendo visto de uma forma total, global. Do ponto de vista da filosofia de Merleau-Ponty, nós temos uma evolução do conceito do corpo. E esta afirmação nos remete daí a outras questões que vão surgir para nós discutirmos em outros encontros. Na nossa realidade concreta, como está o corpo? Como está o corpo no sistema educacional brasileiro? Será que os professores de educação física apontam para uma educação à luz dos princípios filosóficos
compreendendo o homem inserido na totalidade da existência humana, ou simplesmente educamos o físico? Vocês acham que nós somos educadores físicos? A gente educa o físico de alguém? Sabe-se que a educação física, então, nasceu na modernidade e fez-se representante nas apologias da razão, legitimada na concepção da ciência natural. Nós temos ainda outros pensadores, autores, né, que se empenharam na ordenação e na sistematização deste conhecimento, traduzidos nos conceitos e princípios que deram orientação ao saber teórico e ao fazer prático. Ainda temos, pessoal, que a educação física, ao longo de sua história, lançou-se um esforço enorme para se tornar científica e útil, comprometida com a ciência tradicional, que subalternizava a extensão corpórea e edificava a razão com certezas e verdades absolutas. E neste esforço de tentar fazer com que a área da educação física fosse, então, se tornasse científica, ficou-se pelos seus aspectos anatomofisiológicos e remeteu o humano à condição de objeto, desprezando a complexidade humana, as suas interações sociais, pessoal, as suas culturas, o seu meio, o seu entorno, o seu desenvolvimento. Bom, na educação física, essa separação dificultou muito as relações de interação e comunicação entre saber teórico e fazer prático. A produção de conhecimento decorrente legitimada por saberes e fazeres de outras áreas científicas, como, por exemplo, a medicina e a pedagogia, acabou por acentuar essas divisões, não permitindo que a educação física se implantasse enquanto processo de transformação social, visando a formação de um humano emancipado. Olha como essa ruptura dificultou a integração da nossa área, a fundamentação da nossa área da educação física. O vínculo com o biologismo e com o pedagogismo resultaram em reduções e fragmentos, limitando as investigações e ações ao âmbito da pedagogia, da saúde ou do treino. E assim a gente consegue compreender o porquê a educação física teve dificuldade, tem dificuldade em definir o seu objeto de estudo e a sua identidade. Pessoal, qual é o objeto de conhecimento da educação física? O que nós estudamos? Qual é a nossa identidade? Olha o que essa ruptura fez com que... Olha o que essa ruptura trouxe de dificuldade para a nossa área, tá? Então, todos esses fatos históricos, toda essa evolução de concepção de corpo, desde a pré-história até a contemporaneidade, até a modernidade, muito nos dificultou a identificar e a definir o nosso objeto de estudo. E aqui, encaminhando-se já para o final, pessoal, eu sei que essa parte é um pouquinho mais teórica e que contextualiza muito fatos históricos, mas é preciso, vocês não poderiam sair da universidade sem antes se deparar com esse tipo de conhecimento, com as diferentes concepções históricas do corpo ao longo de toda essa evolução, ao longo dessa linha de tempo, né? A gente tem também o autor Manuel Sérgio, que ele propõe na ciência da motricidade humana uma ruptura com a educação física tradicional, tá? E aí há uma proclamação por uma nova concepção do mundo, de homem, de sociedade, da história. Fundamentada em uma verdadeira prática e apresentando um objeto de estudo claramente definido, o movimento intencional. E aqui a gente vai lembrar de práticas corporais, onde está presente o movimento intencional da luta, das danças, da ginástica e demais práticas. Então, com a sua teoria de motricidade humana,
Manuel Sérgio, ele destaca essa área como um caráter marcadamente social e político, porque o conceito de transcendência que ele emprega é um movimento em direção ao outro, a evolução e a transcendência humana. E aí, quando eu volto o meu olhar para o outro e para essa transcendência humana, aí sim eu consigo falar de cidadania. Aí sim eu consigo falar de formação de cidadão. Entendem? Há também que vislumbrar um processo de formação humana que se materializa no movimento vivo, móvel e dinâmico dos temas da motricidade humana. Então, as manifestos, que são manifestos no jogo, no esporte, na dança, olha aí as práticas corporais, tá? Buscando a formação do próprio humano em dimensão educativa, entendendo-se por homem educado um ser consciente, autônomo, liberto, crítico e emancipado. Enfim, um ser sujeito e não um ser objeto. Então, pessoal, todos esses conhecimentos que foram contextualizados aqui com vocês, nesses slides, eu disponibilizei para vocês um texto, né, que fala sobre as concepções de corpo. Esse texto, ele está lá na unidade 3, na pré-aula, está escrito assim, as concepções do corpo, 27/5/2020. Baixam esse artigo, façam a leitura das divisões de corpo, das concepções de corpo nos diferentes momentos históricos, para que vocês possam identificar em que época da história vocês pararam, quando vocês se relacionam, quando vocês têm em mente a concepção de corpo que vocês ainda têm, para que essa concepção seja evoluída, seja entendida, compreendida sobre diferentes momentos históricos e atualmente. Qual é, professor, a sua concepção de corpo? A sua concepção de corpo, ela é atual? Ela condiz com a época que você está vivendo? Ou será que você está ainda lá na época do Renascimento, lá na Idade Antiga, certo? Então, esta aula é para provocar nos senhores exatamente essa reflexão, porque se os profissionais da educação física que tratam do ser humano e todas as suas ações, sejam intencionais, sejam não intencionais, mas que considera a sua cultura, sua inserção social. Se você não tiver uma concepção de corpo muito clara e desenvolvida no seu intelecto, no seu ser, como é que você vai tratar com os seus alunos? Diante das diferentes concepções de corpo que nós temos ao longo da história. Então, os convido para fazer essa leitura, para que vocês reflitam sobre qual é a concepção de corpo que ainda paira aí com vocês, e que vocês, então, ao atualizar-se na leitura desse texto, possam se relacionar de uma forma evoluída e mais concisa, mais embasada em relação à concepção do corpo que nós precisamos ter. E agora, então, eu abro para perguntas, dúvidas que vocês possam ter, para liberá-los, então, para fazer a leitura deste texto. Dúvidas, complementos, estou à disposição. Vocês já tinham estudado concepções de corpo em algum outro momento, em alguma outra disciplina do curso de Educação Física na Unopar? Não me lembro não, professora.
Infelizmente, a gente ainda tem que estar destacando, né, a importância do entendimento da concepção de corpo dentro da nossa área, para nós nos entendermos antes de propriamente estarmos passando conhecimento e definindo os objetos de conhecimento da nossa área. Isso é muito Primeiro tem importante. que dominar para depois ensinar, né, professor? Oi? Primeiro tem que dominar para depois ensinar, né? Como que você vai ensinar sem saber? Exatamente. É preciso aprender sobre si mesmo para que a gente possa fazer o outro a chegar neste nível de conhecimento. Né? Se você não entende o seu próprio corpo, como que você vai lidar com o corpo do outro? E aí, não só relação de corpo-objeto, né? O corpo que salta, o corpo que arremessa, o corpo que anda, que fala, que corre, mas um A corpo que está mente. inserido em uma cultura, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Depois de ler o texto, é para realizar a atividade que está lá nas mensagens? Exatamente, eu vou explicar ela agora. Pessoal, olha só. Eu mandei na mensagens para vocês e também postei no AVA. Vocês vão fazer a leitura do texto, A Concepção de Corpo na Perspectiva Filosófica, tá? Foi publicado pela autora Ana Maria Pereira, que é uma professora da Universidade Estadual de Londrina. Então, o texto está lá na unidade 3 pré-aula e também foi mandado por mensagem. Então, após a leitura do texto, vão lá em mensagens que eu coloquei um arquivo modelo lá para vocês escreverem com a palavra de vocês, com suas palavras, o que vocês compreenderam de cada tópico. Então, o que é o corpo nos primórdios dos tempos? Qual que é a concepção do corpo na Antiguidade Ocidental? Qual é a concepção do corpo na Idade Medieval? Qual a concepção do corpo na Idade do Renascimento, na Idade Moderna e o corpo próprio de Merleau-Ponty? Então, vocês vão descrever com as suas palavras qual é a concepção do corpo em cada idade, em cada época aqui da nossa história, tá? Veja se vocês receberam lá em mensagens do ABA. Se não receberam, posso também enviar pelo WhatsApp. Isso precisa ser enviado ainda hoje, tá, pessoal? Então, quem tinha atividade Professora, se perguntando aí, quiser enviar por mensagem do WhatsApp, acho que fica melhor, hein? quem que tá falando comigo que eu saí aqui do... Lucas. Lucas Felipe Kozlik. Tá, deixa eu só ver aqui. Vamos ver. Eu vou tentar mandar pelo WhatsApp para vocês também. Uhum. Vamos ver se dá certo. Mandei para o Derek, vamos ver se consigo mandar mais.
Pessoal, estou mandando aí para vocês. Vocês podem remeter para o pessoal, por favor? Quem que é o representante? Eu sou representante do quinto. Tá, então já mandei para você. Você recebeu? Eu tô sem. A senhora manda no WhatsApp ou no. No WhatsApp. Ah, tá. O celular tá lá carregando lá, mas eu abri ele aqui também no que a gente estava. A professora falou agora, né? Nas Tá, mensagens aí tá aqui nas mensagens também. isso. Alguém não recebeu? Eu ainda não recebi, prof. Tá, então eu vou mandar para você também. Peraí. Alguém ainda não recebeu? O Derek vai mandar no grupo, professora. Derek, manda aí no grupo pro pessoal. Tô quase enlouquecendo. Maiara, vou mandar para você também. Tá bom. Meu celular tá lá carregando, então é. Ah, tá, verdade. Pessoal, utilizem o arquivo modelo para fazer atividade, por favor. Pronto. Alguém mais quer que eu encaminhe diretamente? Se puder enviar para mim também, eu agradeço, professora. Acabei de mandar lá no grupo, pro. Manda um oi para mim no WhatsApp, senão eu não consigo localizar vocês aqui, porque hoje eu estou recebendo um monte de vídeo aqui que eu solicitei Tá para os alunos. professora. Hã? Não tem seu telefone. Lucas, eu tô mandando no grupo. Ah, então Não, beleza. chegou aqui já. Vejam lá se chegou. Chegou aqui no grupo, Gui. Chegou? Chegou, a Mayara mandou. Então, pessoal, boa leitura para vocês. Façam atividade no arquivo modelo e me mandem por mensagem, por favor, até hoje, tá? Amanhã já não vale. Tá. Alguma dúvida? Não, pro. Então, boa leitura a todos. Estou aguardando a atividade de vocês e até o nosso próximo encontro, que será quando? Nossa próxima aula é no sábado. Sábado, dia 30/5, às 14 horas. Repondo a aula do dia 13, que não teve, tudo bem?
Nossa, professora, Ok. sábado é foda, hein? Mas, Pior, prof. Sábado às 14 horas. então tá bom. Tá bom? Eu sei que é difícil, para mim também, mas a gente precisa repor, senão vocês ficam sem essa aula, não é justo, não é legal, e vocês ficam com conteúdo a menos. Então, é importante, tá? Que a gente cumpra essa carga horária juntos. Eu pretendo ser bem sucinta, bem objetiva, com conteúdo menos, não tão pesado como o de hoje, né? Muita história, muito contexto, muita teoria, mas sábado pretendo fazer algo assim, bem legal, para nós nos encontrarmos e estarmos aqui juntos, tá bom, pessoal? Professora, professora, Oi? essa atividade vai ter que enviar para você pelo AVA ou pelo WhatsApp? Não me mandem nada pelo WhatsApp, me mandem por mensagem, no AVA, Ah, no AVA, tá. Beleza. tá bom? Tá ok. Obrigado. Obrigada, boa noite a todos. Professora, Oi? o que vai ter no sábado mesmo? É que Às 14 horas, a reposição da aula do dia 13, que não teve, Ah, sim. tá bom? Tá bom, então. Te espero lá, adorei seu vídeo. Obrigada. Tchau, boa noite. Até sábado. Até. Desculpa por ter estragado seu aniversário. Não, que isso? Você não.